A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Hoje estamos aqui para continuar o estudo do livro de Ruth. O capítulo é o 3, né? Um livro assim histórico, curto, de 4 capítulos, mas com uma história maravilhosa que fala muito conosco, né? Com cada um de nós, né? Louvado seja Deus. O capítulo 3, irmãos, ele é com 18 versículos. Nós vemos aqui, ó, o versículo 1 que fala assim: e disse-lhe Noemi. Os irmãos sabem que Noemi significa flor de beleza, né? Agradável. Sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem, né? Noemi falando assim para Ruth, aleluia, que significa fiel companheira. Ó, eu não hei de te buscar descanso, eu não hei de te favorecer, eu não hei de te fazer algo que venha lhe trazer o bem, aleluia. O que nós aprendemos com isso aí, irmãos? Que nós temos que buscar em Deus. Eu falo começando por mim, nós buscarmos em Deus uma maneira de ser facilitadores, para que a bênção de Deus, a bênção do Senhor, ela chegue até as pessoas. Um exemplo disso, irmãos, Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, no sermão da bem-aventurança. Tem dezenas de exemplos ali, mas eu quero dar um que está aqui na minha mente, aqui, ó. Orai pelos inimigos. Irmãos, se Cristo, o Senhor, Ele fala para mim e para você orar pelos inimigos, então quem está mais próximo de nós temos que orar. Porque o cristão, ele tem que viver, nós, cristãos, servos de Deus, numa vida de oração. É fácil, não é não, irmãos. É uma luta. É algo que todo dia nós temos que vencer a vontade dentro de nós de não orarmos e orarmos. Então, só estou falando esse ponto só, mas falando aqui de Noemi, ela falou para Ruth: ó, eu não quero te fazer o bem, assim que tem que ser, que nós temos que pedir ao Senhor, que o Espírito dele derrame no nosso coração essa vontade, essa longanimidade, essa benignidade, essa bondade de fazer o bem, aleluia. O versículo 2 fala assim: ora, pois, não é Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira, né? Em outras palavras, recolherá, trabalhará lá com a cevada, que a gente sabe que a cevada era colhida, aleluia, e assim a espiga junto, e elas faziam uso daquilo ali para o seu alimento, ali onde Boaz tinha o campo ali. Ruth estava ali sendo autorizada por eles, falamos no capítulo 2:1, para trabalhar ali. E aí Noemi vem e dá um conselho para ela, um conselho agora que vai ajudar ela a mudar a história da vida dela. Irmãos, na nossa vida cristã, por mais difícil que seja, aleluia, louvado seja Deus, e não é fácil, irmãos, lutar contra a nossa vontade da carne, o desejo da carne, contra as coisas exteriores que vêm contra nós, contra o adversário da nossa alma todo dia. É uma luta constante, diária, todo dia. Nós temos que pedir para Deus, para o Espírito Santo, sempre deixar a gente atento com isso, não esquecer, não abaixar a guarda. Irmãos, a gente tem que ser aquela pessoa como servos de Deus, para trazer de Deus, irmãos, não de nós mesmos, a palavra que traga a cura, a libertação, mostre o caminho para a pessoa, para ela ir até Cristo e ser abençoada, mudada. Se ela está na morte, ela tem a vida. Se ela está indo a passos largos para o inferno, ela virar as costas para o inimigo e voltar-se para Deus, se converter dos seus maus caminhos. O cristão, a mulher cristã, o homem cristão, ele está nessa terra com essa missão, irmão. Não tem outra. Irmãos, podemos sim ter nossa vida diária, um momento nosso de lazer, de tudo, mas o principal motivo de Jesus ter nos escolhido, que a Bíblia fala que foi Ele que nos escolheu, é para isso, irmãos. Aqui, Noemi, ela está como uma serva de Deus, aleluia, orientando aqui a Ruth a ter uma mudança, uma vitória grande na vida dela, aleluia. E aqui nós, por misericórdia do Senhor, nesse canal Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, é o que Deus coloca no nosso coração. Leia a Bíblia versículo por versículo para comentar
E a palavra é o remédio que vai te curar, que vai te libertar, que vai mudar a sua história. Aleluia. Versículo 3. Lava depois, unge-te, veste os teus vestidos, desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Então, olha o conselho de Deus que Noemi dá a Ruth, irmãos. Se veste, se prepara, não te dá a conhecer ao homem. Em outras palavras, prepara-te. Isso hoje, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus, aleluia. Nós estamos nessa preparação. Quando ela fala assim, não se dá a conhecer ao homem, não faça nada antes do casamento. Respeita a norma, o mandamento, aleluia. Naquela época, irmãos, falamos isso nos capítulos anteriores, os homens de Israel tomavam vinho, mesmo não sendo fermentado, irmãos. Sim, não era fermentado, mas em excesso, irmãos, eles ficavam um pouco fora da normalidade deles. Vocês vão ver aqui no versículo seguinte. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Irmãos, havia um costume lá em Israel, que quando, aleluia, o homem cobrisse a mulher, ali mesmo sendo nessa situação, estava simbolizando uma atitude que ele estava assumindo um compromisso de casamento com ela. Noemi, sabendo dos costumes, sabendo das tradições, estava ensinando, aleluia, a Ruth a fazer isso, irmãos. Louvado seja Deus. 5. E ela lhe disse, tudo quanto me disseres farei. Irmão, como é maravilhoso, irmãos, quando alguém, seja a esposa, seja o esposo, seja o filho, seja a filha, seja um pastor falando para uma ovelha, alguém ouvir o ensinamento e falar, tudo que falar eu farei. Há pessoas nos dias de hoje, irmãos, que querem questionar, querem arrumar desculpa, querem contender, querem fazer as coisas do seu jeito, querem tomar decisões próprias, mesmo ouvindo a direção da palavra. Irmão, presta bem atenção, irmãos, não é você, não é nós, não é alguém que está com a verdade é Cristo. Aleluia. Você vai ver, porque o próprio Jesus falou isso lá nos evangelhos. O que eles disserem, ouviu o que eles disseram, mas não seguia suas atitudes. Ele disse isso de quem? Mateus 23. Dos escribas e fariseus. Ensinavam muito bem a lei, irmãos. Mas o que eles faziam, os seus procedimentos, eles diziam, não acatai. Mas o que eles disseram, porque era a palavra de Deus sendo ensinada. Aleluia. Versículo 6. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, já estando o seu coração alegre, veio de deitar-se-ão ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. Versículo 8. Sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu, e se voltou, eis que uma mulher jazia aos seus pés. 9. Disse ele, quem és tu? Ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. Irmãos, o que Ruth estava fazendo? Ruth estava indo até Boaz, aqui a gente vê um simbolismo de Cristo, e levando que a palavra, aleluia, entrando diante da presença dele ali, com a palavra, para que ele justificasse as ações dela. Aqui, quando ele cobrisse ela com a capa, como ela pede, ia cumprir a lei do levirato. E aqui ele ia ser o remidor dela. Irmãos, e ele sabendo disso, e vendo a conduta certa, né, reta, justa, sincera dela, ele foi tocado por Deus assim, irmãos, e o fez. Aqui a gente vê isso, aleluia, no versículo 10 continuando, disse ele, bendita seja tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste essa tua última benevolência do que a primeira, pois nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Irmãos, acredita-se num livro que é usado muito em Israel, chamado Talmud. Esse livro, irmãos, é um livro histórico, é muito usado porque ele é reconhecido e aceito, irmãos, até por nós. A gente tem o livro História dos Hebreus por Flávio José, que é muito reconhecido. Acredita-se, irmãos, eu não posso bater o martelo aqui e afirmar que
Boaz, ele tinha mais de 60 anos. Alguns até afirmam a idade certa dele, eu não vou dizer, mas tinha mais de 60 anos. Você fala 70, 80? Fica aí para você pensar. E o outro remidor, que ele vai falar a história aqui, era jovem. E era irmão de Elimeleque. E ele era sobrinho. Então, irmãos, ela sendo uma pessoa nova, ela poderia ter procurado um rapaz mais novo, uma outra pessoa rica, não, mas ela foi em Boaz. Ah, irmãos, ela foi o quê? Rever o direito que ela tinha, que tinha aí uma vontade direcionada de Deus para ela entrar na genealogia ali de Cristo, Davi, e isso ela entrar ali, irmãos, mesmo ser uma moabita. Irmãos, isso é tremendo, irmãos, tremendo isso aí. O versículo aqui 11 fala assim: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ele via virtudes, via valores nela, que ela veio a ter, irmãos, não que antes, mesmo ela sendo uma moabita, ela não tinha, mas ela veio a entender e a viver isso, e a receber isso e viver na sua vida prática, depois que ela conheceu o Deus de Israel, que ela aceitou o Deus da sua sogra. Mulher abençoada essa sogra, irmãos, que ela teve, irmãos. Além de mostrar o caminho da salvação para ela, estava ensinando ela a ter uma vitória, dela vinha a ter um esposo que ia ser uma bênção na vida dela. Oh, louvado seja Deus. Versículo 12. Porém agora é verdade que eu sou o remidor, mas ainda há outro remidor, mais chegado do que eu, que era irmão de Elimeleque, falecido de Noemi, e ele era sobrinho. Aleluia. 13. Fica-te aqui esta noite, será que pela manhã, se ele te redimir, bem está que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Irmãos, eles não tiveram contato íntimo, irmãos. Ele ficou no canto dele dormindo, não era no dela, mas ali ele assumiu uma aliança. E eu creio, irmãos, como o homem de Deus que ele era, ele entrou na presença de Deus em oração e pediu que Deus confirmasse o desejo do coração dele e dela, irmãos. Colocou Deus ali para agir a favor deles, aleluia. Versículo 14. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã. E levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto ele disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. 15. Disse mais: dá-me a capa que tem sobre ti e segura. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada e lhas pôs em cima, então foi para a cidade. Versículo 16. Foi a sua sogra que lhe disse: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. 17. Disse mais: estas 6 medidas de cevada era muita medida, irmãos. Era muita alimentação que ia assim durar para vários dias, para as duas. Medeu, porque me disse: não vás vazia a tua sogra. Irmãos, quando Boaz era um simbolismo de Cristo, ele nos abençoa, ele não deixa nós de mão vazia. Irmãos, eu creio aqui, pelo Espírito do Senhor, por misericórdia de Deus, que nós somos falhos e pecadores, que neste momento, na minha vida e na sua vida, Jesus está abrindo as portas, Jesus está dando vitória, Jesus está fazendo aquilo que você quer, que você deseja. Vim à tua mão, o nosso remidor, Cristo Jesus, aleluia, está enviando a vitória que você necessita, que nós necessitamos, louvado seja Deus. Versículo 18, então disse ela: espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Olha, irmãos, a sua sogra, aleluia, Noemi, estava ali no mesmo propósito que ela, orando. Irmão, que maravilhoso quando uma pessoa, uma igreja, alguém que está junto de você, marido, esposa, filhos, familiares, igreja, templo, onde os irmãos vão lá se reunir, estão no mesmo propósito de oração, na mesma fé, na mesma visão da palavra. Deus faz até o templo estremecer, irmãos. O inimigo, diz a palavra, não pode nos resistir. O homem mau não tem vitória sobre a nossa vida. A dificuldade vem, mas Deus é o Senhor. O problema vem, a adversidade vem, a angústia vem. Às vezes
vem algo querer nos entristecer, mas o Senhor é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, aleluia, que atua, que age no nosso favor. Irmãos, Ruth capítulo 3, para a glória de Deus, encerrado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nos ajude aí deixando o seu joinha, traga mais inscritos para o canal, envie esse link para os seus contatos, irmãos. Ore por nós, oramos por cada um dos inscritos aqui. Irmãos, o desejo que Deus coloca no nosso coração, irmãos, que esta palavra chegue a pessoas no nosso país todo, fora do país, irmãos, em outra língua, irmãos, e a palavra de Deus vai libertar, vai transformar, vai curar, porque é o próprio Cristo falando comigo e com você, amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.